eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos. Com grande alegria estamos hoje, mais neste domingo, estudando a Palavra de Deus na revista que nós estamos estudando nesse trimestre sobre a família da aliança. São estudos maravilhosos que nós temos que aprender bastante para saber como nós devemos andar, tratar nossa família, como nós devemos cuidar de cada um de nós no contexto familiar, para que nós possamos dar exemplos na sociedade e sermos aquilo que a sociedade espera que cada um de nós apresente, como Cristo pediu, que sejamos luzes no mundo e sal na terra. Então é nesse propósito que nós estamos aqui mais uma vez hoje, agradecidos a Deus por podermos estar presente e ainda com saúde. Esperamos que os irmãos estejam passando bem neste período de epidemia. Rogamos a Deus pelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor os sustente e salve aqueles a quem Ele possa salvar no sentido de vida e também no sentido espiritual, e que nós sejamos também canais para isso, e que o Senhor dê muito conforto às famílias que têm passado por perdas, por lutos, que agora entristecem o coração, mas sabedores de que em Cristo nós somos mais que vencedores e venceremos a morte. Vamos começar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro. Pai Santo, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez Sua imagem e semelhança, mostre para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer hoje, no estudo dessa lição que vamos fazer, que é sobre o mandato social na família da aliança. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a termos entendimento dessas colocações que a Tua palavra nos fornecem, para que nós sejamos instruídos devidamente e corretamente, saibamos orientar os nossos filhos, nossa esposa, estejamos esposa e maridos, estejamos dentro da Tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. Nós então estamos estudando sobre a família da aliança, e o tema de hoje é sobre os filhos e o mandato social. Os filhos e o mandato social. Nós vimos a aula passada sobre o mandato espiritual. A Bíblia coloca 3 mandatos: o mandato espiritual, em primeiro lugar, o mandato social e o mandato cultural. Cada um tem a sua função. Não está escrito na Bíblia, vou falar sobre mandato espiritual, sobre mandato social, sobre mandato cultural. A Bíblia não fala dessa forma, mas ela apresenta essa forma como a aliança que Deus fez com os seus filhos. E é isso que nós estamos estudando e aprendendo. Então, no ato espiritual, no mandato espiritual, o marido, a mulher e os filhos, a família da aliança, eles têm um relacionamento com Deus que é básico dentro da sociedade e que ajuda a nós podermos mostrar para a sociedade como uma família deve se manter. No mandato social, mostra que um marido e uma mulher se unem, tornando os dois uma só carne, e têm procriação, os seus filhos, e essa família vive unida em respeito, em cortesia, e é um desafio essa união que a família tem, mas que deve ser buscada para que nós possamos mostrar também o que uma família deve ter para que seja uma família da aliança de Deus. Uma terceira forma é mostrarmos também como um casamento deve se orientar. Um casamento, como ele deve ser o casamento cristão, o casamento da família da aliança. Então é nesse sentido que nós vamos estudar hoje. Vamos dividir o estudo em 4 partes, sendo a primeira parte um mandato, apresentando o mandato social, a segunda parte
a unidade, a unidade entre a lei e o amor, que faz esse mandato social prosperar. E nessa divisão existe o desafio da união, o desafio do respeito, o desafio da cortesia. Uma terceira parte, que é o casamento, o relacionamento do casal, e uma quarta parte, que é a preparação para o casamento, para a instrução dos filhos, como se prepararem, sabendo a diferenciação do sexo de cada um e o porquê dessa diferenciação. Uma segunda parte, em que é uma hora de namoro, que nós, os mais velhos que já passaram por esse pedaço, também todos passamos, tivemos as nossas ansiedades, dificuldades, nossos temores, mas tudo na mão de Deus progride e vai embora, e vai para sempre ser bem ensinado, e ensinar isso é preciso. Então, nesse sentido, é o nosso estudo de hoje. Então, a introdução nossa, no capítulo anterior, então, na aula anterior, nós vimos sobre o mandato espiritual como uma referência para a educação dos filhos na família da aliança. Agora nós estudaremos sobre o mandato social como pano de fundo para essa educação. Nós vemos que não é só a família da aliança no ponto espiritual. Sabemos como nos comportarmos dentro de casa como pessoas e mostrarmos o que Deus faz nas pessoas da família da aliança, que as fazem diferente de outras pessoas. E também mostrar esse desafio, essa unidade entre essa lei e o amor. Então, a família é a unidade básica da esfera social da vida. Se diz que a família é a base da sociedade. E ela é. Deus a instituiu como marido, esposa e filhos como seus representantes no contexto social, e nossos filhos devem estar cientes disso. Nós temos que orientar os nossos filhos a estar cientes disso. O mandato social, ele foi anunciado na criação. Já vimos a aula passada sobre Gênesis 1:26, vamos repetir hoje Gênesis 1:26 e mostrar nesse mesmo versículo a criação como espiritual e também como o social, e o cultural também, depois em cima disso. E vamos ver também em Josué 5:1-3, o que a família da aliança precisava ter na época em que ela entrou na terra prometida. Então vamos fazer a leitura, deixa a Bíblia aberta em Gênesis 1:26 e posteriormente em Josué 5:1-3. Então Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí criou Deus o homem e a sua imagem e semelhança de Deus, e Deus criou homem e mulher, os criou. O segundo texto, Josué 5:1-3, ele fala: sucedeu que ouvindo todo... É importante nós vermos esses textos, e parece que à primeira vista não fala muito, mas nós vamos explicar para entender que realmente eles falam para cada um de nós sobre essa base da sociedade. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do rio Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Então estamos falando, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam aquela terra, e dos cananeus, junto ao rio Jordão praticamente, e dos cananeus, que habitavam no oposto, do outro lado, no lado oeste de Israel, que é onde tinha o mar,
a Palestina, que onde tinha o mar. Então eles secou, o coração doeu neles e eles perderam o ânimo, sabendo que Deus havia feito com os filhos de Israel, para passar pelo Jordão a pé enxuto. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras, de pedras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Retornando, saiu o povo do Egito, o povo no caminho do Egito até a terra prometida, durante a passagem pelo deserto, foi todo circuncidado, como Deus tinha pedido a Abraão que circuncidasse os seus filhos, os seus filhos e todos aqueles que faziam parte, os homens, todos fossem circuncidados, mesmo aqueles estrangeiros que vivessem no meio deles. Então, a circuncisão era o ato de aliança que Deus fazia com o seu povo através da pessoa de Abraão no momento, transformado depois em Abraão. Então, essa aliança e essa família constituída por uma aliança, no caso da circuncisão, Deus quer que ela continue. Deus deu a esse povo escolhido uma finalidade de ser o seu representante, o testemunho dele aqui na terra, um povo pequeno, frágil quanto a si mesmo, mas que seria forte, estando Deus junto com eles, como Deus tinha feito, já prometido e feito através deles. Isso mostraria um mandato social, como os filhos de Israel deveriam se comportar e eles saberem, aquelas outras pessoas que não eram de Israel, que aqueles que foram circuncidados a pedido de Deus faziam parte dessa família da aliança, e esse ato da circuncisão, esse ato, ele mostrava que Deus estava com esse povo, e isso fazia temer os seus inimigos. Então é importante nós entendermos que nesse ato Deus está fazendo o povo, pedindo para aumentar a sua população. Então, quando nós vemos Gênesis 1:26, Deus fala para o homem crescer, multiplicar e povoar a terra. Era para encher a terra de famílias, porque cada homem deixaria seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher e seriam os dois uma só carne. Então, de uma família sairia todas as famílias que cobririam a terra como hoje se vê. Então, em todos os lugares. Então, começou dessa forma, embora tenha gente que não acredite nisso, nós cremos na Bíblia, e a Bíblia mostra que foi assim, teria que começar de uma pessoa, de um casal, para que tudo se fizesse presente aqui na terra, as famílias que Deus colocou. Então, é importante. A Bíblia, ela fala muitas vezes sobre o relacionamento dos pais com os filhos, fala sobre o relacionamento dos reis e suas mães, e há também longas genealogias dentro da Bíblia. Quando a gente pega, às vezes, o livro de Gênesis, tem várias genealogias, o livro de Números, várias genealogias. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Por que é importante? Por que está colocado lá? Às vezes nós começamos a ler essas genealogias e falamos, para que isso? Mas é importante demais porque mostra o sentido social da vida, a aliança social, o mandato social que Deus fez aqui na terra e como essas famílias deveriam ser colocadas. Muitas vezes a gente pode ver e pensar, olha o fulano de tal, é filho daquele fulano e daquela fulana. Ou então, olha o fulano de tal, é filho daquele fulano e daquela fulana. Então, cada um identifica as pessoas num contexto social. E por isso que é muito importante nós sabermos nos comportar nesse contexto. Então, a Bíblia fala dessas pessoas, embora muitas vezes nós vemos que a família, às vezes, mesmo a família da aliança, às vezes tropeçou.
Como, por exemplo, os filhos de Eli, eles não foram iguais ao seu pai Eli, e eles foram rebeldes, e por isso Deus os permitiu que fossem mortos. E Eli também morreu porque na sua orientação, talvez a educação dada aos filhos não tenha sido a melhor educação, mesmo sendo da família da aliança e continuando ser da família da aliança. Uma outra coisa que nós vemos, o grande Samuel, juiz, profeta, que soube, e sacerdote, que levou o povo de Israel a grandes vitórias. Esse grande Samuel também, os seus filhos, depois que ele já estava velho, ele colocou os filhos, 2 filhos para reinar, para orientar, para ser juiz em Israel. Eles também não fizeram conforme os pais, também pegaram propinas e não foram corruptos. Então também não foi um bom exemplo. E também os filhos de Davi, que se casou com várias mulheres e trouxe uma tristeza grande dentro da casa de Davi por todos os problemas que passaram. Mas nós não precisamos passar por tudo isso, porque temos já o exemplo que nós não devemos seguir. Eram grandes homens de Deus, homens que temiam a Deus, homens que obedeciam a Deus, mas não souberam a educação dos seus filhos. Porque muitas vezes na educação da área sexual nós erramos, da área social, nós erramos no cuidado com os nossos filhos. E nós temos que estar atentos a isso. O homem, então, necessitava, nós vemos, por exemplo, então, nesse sentido, como que deveria ser uma família da aliança, e vemos que quando essa família ela é próspera, ela é obediente a Deus, como o Salmo 127 e o Salmo 128 nos falam. Leamos um pouco. Salmo 127 começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a aljava, não será envergonhado quando os inimigos baterem a porta. Essa família da aliança. Salmo 127, relatada por Salomão. O Salmo 128, que é a consequência, ele mostra que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, que cumpre os mandatos que Deus mandou o homem fazer. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e fará que veja a sua prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Então são promessas que quando o homem teme ao Senhor, haverá prolongamento, os filhos serão a continuidade da sua família, e se esse homem, essa mulher, esse casal, eles forem o exemplo para a sociedade só tem a ganhar com a presença deles. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Continuamos então. O homem necessitava, então, de uma auxiliadora que lhe fosse idônea, uma auxiliadora que tinha a mesma essência que o homem tinha. Nós não temos a essência de Deus. A nossa essência é uma essência humana. Cristo, Jesus, tinha a essência de Deus como Espírito Santo e como Deus é, porque eles são um só e são a única essência. São só na sua essência, ministérios diferentes, funções diferentes, mas uma só essência. Isso é importante no conhecimento da palavra de Deus, quando nos referimos à Trindade, ao Deus triuno. Mas nós temos a mesma essência, marido e mulher, e por isso nós agora podemos então tratar do mandato espiritual, de obedecer ao mandato social de Deus, sendo os dois obedientes a Deus, fazendo essa casa formada pela vontade de Deus para que dê exemplo na sociedade. Deus quer que a família seja unida e que não somente um grupo de indivíduos, não é um ajuntamento,
deve ser assim para representar ao mundo o amor unitário de Deus triuno, porque Deus é uma família. Ele queria que os seus filhos fossem uma família, porque eles vivem em alegria, em liberdade uns com os outros, e Deus quer a mesma coisa para nós aqui. Hoje a família está sendo solapada aqui na sociedade por tantas coisas que nós vemos no Brasil, no mundo todo. Nós vemos agora nos Estados Unidos, de novo, aborto legalizado, sendo legalizado pelo atual presidente. Nós vimos que volta a ideologia de gênero, como no Brasil foi pregada, e ainda hoje muita gente quer continuar pregando essa doutrina satânica, e nós não vamos fazer parte disso. As famílias deve ser assim para representar ao mundo o amor unitário de Deus triuno. E na unidade familiar é possível demonstrar o poder do amor, uma força que une, uma motivação para cooperar uns com os outros. As famílias então enfrentarão desafios ao ensinar e a viver o mandato social, às vezes errando e às vezes acertando, mas sob a submissão a Deus, mais vai haver acertos do que erros, e Deus haverá de consertar aqueles erros no coração de cada um dos seus componentes. E então nós compreenderemos que essa família unida deverá entender que existe uma unidade entre a lei, que é a vontade de Deus, e o amor, que é a essência de Deus, e que ele comunicou com a nossa imagem e semelhança a cada um de nós. Esse amor ele comunicou e nós o temos. E como a lei de Deus, que é implantada já na nossa consciência, ela também tem que ser cultivada, tem que ser estudada. Então, unidade entre a lei e o amor é o segundo tópico que nós vamos estudar. Então, 3 conceitos básicos ou desafios que dão expressão à unidade da lei e do amor. O primeiro desafio é o desafio da união. Não é fácil viver em união, uma família, não é fácil. Individualismo, o que nós vemos hoje é individualismo, sempre foi, né? Individualismo, egoísmo e irresponsabilidade estão aumentando na sociedade. E para removê-los, apresentar alternativas positivas a eles, os pais devem ensinar e servir de modelo de unidade dentro da família. Então, olha o que nós temos de responsabilidade, quem já é pai, mãe. Olha a responsabilidade, os filhos veem tudo. Dizem, mas eles são pequenininhos, não entendem. Entendem tudo. Desde pequenininho, os filhos entendem tudo. Nós não devemos mostrar desunião, marido e mulher, mas mostrar uma unidade não hipócrita, uma unidade verdadeira dentro do lar, com o amor do marido pela mulher e da mulher pelo marido. É muito importante. Então, o que a unidade vai fazer, então, dentro desse lar, para ajudar o mandato social? Não irá remover a personalidade de cada indivíduo. As características do indivíduo e as especialidades de cada indivíduo, elas são características especiais que enriquecem a unidade da família. E por estarem presentes, os membros contribuem repartindo e recebendo de cada um membro da família como um todo. Quando Deus nos criou como crentes em Cristo, cada um de nós com o seu dom. Esse dom espiritual, ele faz parte de cada um de nós, e nesse dom, muitas das nossas características pessoais e da personalidade nossa, que ela é formada, mas ela é dinâmica à medida que nós procuramos aprender e guardar dentro de nós essas características da personalidade que Deus colocou dentro de cada um de nós, e nós podemos com isso mostrar uns para os outros algumas coisas que complementam os outros do lar, e aprendermos de dentro do lar as características que aqueles outros têm, os outros membros do lar, para nos ensinar também. Se cada um de nós tomarmos humildemente, aprendendo um do outro e passando um para o outro aquilo que nós temos de
positivo e não de negativo, sem individualismo, sem egoísmo, sem violência, nós estaremos complementando uma família feliz. Então, a união que ocorre quando um homem e uma mulher se casam, ela é única e ela deve ser refletida e mostrada aos filhos para que eles tenham um modelo de como deverá ser quando se casarem. No contexto social, a união é um conceito básico da aliança. Lembre-se de que Ezequiel nos diz que a aliança é um vínculo. Lá em Ezequiel 20, 37, Ezequiel 20, 37 nos diz, Deus falando, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. E vos sujeitarei à disciplina da aliança. Olha a importância que isso tem para a nossa vida. A importância que a nossa vida vai ter com isso. Deus faz um vínculo entre o homem e a mulher, desde que eles se submetam à aliança que Deus tem com um e com o outro. Para isso, quando nós nos apresentamos ao altar para nos casar, nós juramos um para com o outro, termos um juramento de fidelidade, de amor, de em qualquer momento de dificuldade desse casamento, cada um suportar e carregar o outro, para que o outro, se estiver desanimado, seja animado novamente, e quando estiver com algum problema ou com problema de saúde, seja ajudado a recuperar aquilo que ele perdeu. Para isso, tem que haver um vínculo muito forte entre marido e mulher. Isso é maravilhoso, a gente cultivar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, isso deve ser ensinado e praticado. Uma união mais profunda sempre deve ser o alvo. Isso tem que ser exercitado. O amor é um sentimento a ser aprendido. Já é uma frase antiga de livro. É um sentimento a ser aprendido, ele deve ser praticado e servir para a gente como alvo, a gente buscar sempre isso. Nós entendemos que é mais fácil dizer a uma criança, ame seu irmão ou irmã, do que vivermos essa realidade. Aqui em casa, minha esposa tem uma frase que ela usa sempre, esta é minha família, vou defendê-la. Cada criança foi ensinada a, esta é minha família, vou defendê-la. O que tiver de crítica a essa família, nós podemos aproveitar a crítica que seja positiva e transformá-la em um conhecimento e uma apropriação útil para que nós possamos desenvolver o nosso mandato social para que ele seja visto na sociedade. O segundo, depois do desafio da união, é o desafio do respeito. É o desafio do respeito. Então, nós estamos vendo a lei e o amor. A lei de Deus, ela é a vontade de Deus para o casal. E nós já falamos sobre isso, é a vontade de Deus para o casal. Essa é a lei, o casal vai seguir a lei de Deus. Nós estamos falando sobre família de crentes, pessoas que já pertencem à aliança. As pessoas que não pertencem à aliança, eles não têm respeito com a lei de Deus. Então, lógico que isso que está sendo dito não é exercitado por eles, mas deveria sê-lo. E nós temos que dar esse exemplo para ver se outros enxerguem na gente, não para falar, olha, minha família, nós somos assim, assado. Não é isso, nós temos que ser muito humildes para termos essa união e temos esse respeito entre a união entre o homem e a mulher, e também um respeito e uma cortesia que nós vamos ver daqui para frente. Então isso é muito importante para nós. O respeito, então, ele é afetado negativamente também pelo individualismo e pelo egoísmo. Se uma família é unida pelos laços do amor, de acordo com a vontade de Deus, que é a lei de Deus, e havendo respeito, temência, que sejamos tementes, bem-aventurado o homem, a mulher, que são tementes a Deus,
É isso que nós lemos no Salmo 128. Aqui isso se aplica. É o respeito à lei de Deus e a manifestação do amor que leva ao respeito de um para com o outro. E haverá então respeito mútuo, um reconhecimento de cada pessoa como sendo sido feitas imagem e semelhança de Deus. Então, pais e irmãos devem encorajar uns aos outros a desenvolverem-se e se tornarem o que Deus planejou para cada um de nós. É isso que os pais devem ensinar em seus lares. Ensinar significa falar sobre isso, treinar nossas crianças a respeitar o próximo, vai ser o nosso próximo sábado, que é a cortesia. Os pais devem ser, então, bons modelos de respeito. O respeito pelos pais e irmãos que é ensinado no lar deverá se espalhar e ser encontrado na sociedade. Nós temos que ser exemplos. Daí o mandato social. Nós temos obrigação de exercer os 3 mandatos: espiritual, social e futuramente, próxima aula, o cultural. Então, a terceira parte a ser, que é a cortesia, o desafio da cortesia, nós temos que também ter em mente isso aí. Hoje essa palavra não é muito cultivada. A cortesia é um ato de mostrar amor e respeito, não somente em palavras, mas também em gestos, demonstrando encorajamento e apoio. Cortesia significa mostrar-se generoso, agir com civilidade e consideração. A cortesia é demonstrada num ato gentil, um elogio, é demonstração de atenção especial, aprovação, sinônimos da palavra elegância e amabilidade. As palavras cortês e cortesia, elas vêm de corte real, onde cada um deve se apresentar com educação para poder ser recebido num lugar diferenciado. Nós estamos num lugar diferenciado que é a família criada por Deus. E nós temos um lugar diferenciado onde é a igreja de Deus, onde a gente entra. E nós temos um lugar diferenciado porque nós estamos numa sociedade onde nós temos que dar esse testemunho social para com Deus. Então a cortesia tem que ser cultivada dentro do lar, entre os membros do lar, para depois, então, espontaneamente, ela ser passada para as demais pessoas. Até que tenhamos algum tempo atrás, um cavalheiro era aquele que respeitava, que abria a porta da casa quando alguma pessoa chegava, ele se adiantava e abria para uma pessoa mais velha, ou para uma mulher, ou para uma criança. Também, andando na rua, se andava na calçada, os homens sempre do lado esquerdo, do lado da rua, e a mulher do lado de dentro da rua. Hoje não se vê mais isso. Hoje não se vê mais isso. Quando passava uma pessoa de respeito, uma pessoa da qualquer da sociedade, se curvava a cabeça e se cumprimentava com respeito. Principalmente quando era um professor, quando era um pastor, ou uma pessoa religiosa, um padre, ou qualquer outra pessoa, sempre se tinha o respeito para com essas pessoas, curvando as cabeças. Qualquer pessoa da sociedade, eles eram respeitados, e isso infelizmente se perdeu na sociedade. No nosso país, eu fui criado desse jeito, os mais antigos foram criados desse jeito. Hoje não se vê muito mais isso, mas é preciso continuar cultivando, e alguns devem continuar fazendo isso para que se volte a fazer novamente. Hoje em dia, a respeito da cortesia, não são muito comuns entre os jovens. Isso porque eles não presenciam isso em seus lares ou na sociedade. Não significa que na esfera social nós somos membros da família, significa que nós somos membros da família da aliança e que desejamos ser fiéis à nossa vida familiar, podendo deixar de ser corteses. Nós vemos às vezes no ônibus, né? Uma pessoa mais idosa e um jovem forte, ele baixa a cabeça, fica no seu celular, não dá nem bola para uma pessoa mais idosa, de cabelo branco, até às vezes com uma bengala, mas é preciso respeitar.
Então os pais devem fazer os máximos, não somente para ensinar de modelos aos filhos, mas para expressar a cortesia e o respeito espontaneamente fora de casa e num contexto social mais amplo. Então, respeito e cortesia, elas refletem uma apreciação pelo ser humano. E é muito importante que os pais ensinem isso em seus lares. União, respeito e cortesia podem ser ensinados dentro da unidade familiar, especialmente à mesa. Quando se vai pedir alguma coisa a alguém que está mais perto de um alimento, fala, por favor, me dê tal coisa, e quem recebe fala, muito obrigado pelo ato que você fez para comigo. Nós temos que aprender a voltar a ter esses hábitos e fazer disso uma rotina dentro da nossa casa. Se for praticado em casa a cortesia, ela se tornará espontânea em outras áreas da vida. Agora, a terceira área do mandato social é a área do crescei-vos e multiplicar e encher a terra. Então, o casamento, o relacionamento do casal, nós estamos discutindo essa família como união básica da sociedade e como obedecer apropriadamente ao mandato, como ensinar a servir de modo a expressar o mandato social divino em cada área da nossa vida. O marido e a esposa devem amar-se uns aos outros. Marido e esposa devem amar-se uns aos outros. O amor não deve se perder no tempo. O amor deve aumentar com o tempo. Aumentar a amizade, aumentar a cumplicidade, aumentar o respeito de um para o outro, a admiração de um para o outro, o cultivo da cortesia, da unidade familiar de um para com o outro, para que os filhos vejam isso e continuem passando isso. As crianças devem ver, então, e ouvir expressões de amor entre seus pais, e devem falar sobre o que devemos então falar sobre o amor e assim como demonstrar o amor entre os pais, marido e mulher. Os filhos devem às vezes verem os pais dar um beijo na sua esposa, a esposa no seu marido, um abraço carinhoso, afetuoso, porque eles devem também fazer isso com as suas mulheres, os seus maridos futuros. É muito importante manter essa amizade e esse carinho e esse amor, que ele seja demonstrado. Os filhos têm que aprender. Nós vemos às vezes famílias que os filhos não se beijam, não beijam o pai, não beijam a mãe, e é preciso que eles beijem sim, porque isso é aprendizado, se vê dentro de casa. Então esse respeito é um mandato social, faz parte de ter uma vida gostosa, agradável. Receber um abraço, um beijo de um filho, receber um filho, um abraço de um pai ou de uma mãe, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, é coisa que fica na nossa cabeça o resto da vida quando eles se forem. Isso até hoje a gente tem saudade desse tempo gostoso. E são coisas que dão para nós um orgulho, uma sensação de segurança muito grande, o amor que é repassado para nós, através de nós virmos os nossos pais exercerem dessa forma o amor entre eles. Não é errado, não é pecaminoso mostrar um beijo para o filho. Lógico que não se vai fazer um ato sexual na presença de um filho, um ato pornográfico, que seria até ensinado como pornografia, na presença do filho, nunca, mas um amor respeitoso, ele deve ser demonstrado. As crianças, então, devem ouvir isso, e os filhos não devem sentir constrangidos quando ouvirem esse beijo do pai e da mãe. Se as crianças não ouvem, não veem expressões de amor entre os pais, eles não aprenderão em casa a se expressar naturalmente. Nós vemos os filhos dos nossos filhos, posso dar exemplo nosso, que os nossos filhos têm seguido, graças a Deus, não porque nós mostramos muita coisa, com certeza tivemos muitos erros na educação dos nossos filhos, mas eles aprenderam o básico dentro da palavra de Deus, como eles devem se comportar, e esse amor tem que ser expresso, eles têm expressado aos seus filhos. Cada um de nós temos que fazer isso também, e ter a alegria depois de ver isso cumprido na vida deles. Então, o marido e a esposa, eles devem deixar claro que estão unidos por toda a vida pela aliança que eles prometeram no casamento.
Eles devem mostrar respeito e cortesia um ao outro. Separação entre pessoas da aliança que são tementes a Deus, nem pensar. Nem pensar, tementes a Deus. Porque nós vemos hoje, às vezes, casais dentro da própria igreja que se separam, mas precisa ver o grau de amor e o respeito e como eles são tementes à palavra de Deus. Com certeza não. Tem coisa errada aí. E eles precisam de manter e de procurar manter esse caminho de respeito e entender que divórcio não é uma opção dentro da família cristã, de forma alguma. Como a gente se prepara para o casamento? Nós falamos de um casal já casado. Como nós temos que fazer, então, preparação para o casamento? Nós temos agora os filhos que têm que continuar exercendo o mandato cultural, o mandato social, como os outros mandatos. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos 3 pontos importantes. Primeiro, a diferença entre os sexos. Entender que Deus nos fez meninos e meninas, homens e mulheres, segundo a sua vontade. Não foi segundo a nossa vontade. Nós nunca tivemos oportunidade de falar, agora eu quero um homem, agora eu quero uma mulher. Às vezes eu brinco, falo, porque minha esposa é geneticista, eu falo, bom, agora vamos ter um homem, agora vamos procurar uma mulher. Mas nunca fizemos isso, brincadeira, porque não existe isso. É Deus quem faz. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele nos fez homens e porque Ele fez as mulheres. E dar louvor a Deus porque Ele nos fez assim, porque um complementa o outro. Se não fosse assim, não haveria família. E daí é que vêm os filhos. Então, nós devemos ensinar, assegurar às nossas crianças que essa diferenciação sexual são importantes e é que Deus quer que nós sejamos assim. Fomos feitos segundo a sua vontade. A Bíblia diz que Deus conheceu a substância ainda informe, no Salmo 139. E nessa substância informe, Ele deu diferenciação sexual. Ele é quem fez. Nós não sabemos nada. Nós só agradecemos o que Deus fez para cada um de nós. À medida que as crianças passam a primeira infância, que é a idade até o 5º, 6º ano, elas devem ser instruídas sobre o propósito da diferenciação sexual. As crianças, vamos relembrar, primeiro ano as crianças, tudo leva à boca, é uma fase chamada fase oral. Uma segunda fase, que as crianças têm o controle dos esfínteres, eles começam a controlar, fazer xixi, cocô. A expressão nós vamos usar, porque é uma expressão corriqueira, mas são as expressões que as crianças fazem e nós temos que ensinar as crianças desse jeito, a elas saberem fazer xixi e cocô em lugar correto. Então é a fase anal chamada. Uma terceira fase, onde as crianças também passam a ter um negativismo, onde tudo é não, e nós temos que saber aprender isso das crianças. Uma outra fase, que é a fase genital ou fálica, onde as crianças aprendem a encontrar os seus órgãos sexuais, dão valor aos seus órgãos sexuais e, às vezes, manuseiam os seus órgãos sexuais. E nós temos que ter muita prudência em não criticar ou punir as crianças, porque nós encontramos eles mexendo nos seus órgãos sexuais. Nós temos que ser espertos e não introduzir neles a malícia com respeito aos órgãos sexuais. Então nós temos que ser prudentes nesse ensino, mas nós temos que saber que isso faz parte do desenvolvimento da personalidade. Existe aqui uma pretensão, às vezes, da criança, um impulso de gostar mais da mãe, no caso do menino, ou a menina mais do pai, e depois disso esses sentimentos vão mudando. E é importante que cada criança seja ensinada nessa fase que menino é menino, homem, é menino. Menino é menino e homem é menino. Não deixar uma criança dentro de casa usar sapato da mãe, um menino homem, ou uma menina mulher usar sapato do pai. Nada disso. Elas têm que saber, não, filha, você é igual a mamãe, pega o sapato da mamãe, pode pegar. Filho, não, vai pegar o sapato do teu pai, porque você é menino. Então, cada um de vocês vão, quando crescer, ser menino e menina, vão crescer, namorar e casar. Nós temos que ensinar nossos filhos, já desde pequenos, quando eles começam a se mostrarem com alguma coisa em relação ao conhecimento do amor entre o marido e a mulher e o que eles vão ter que desenvolver no seu futuro.
vai surgir às vezes a pergunta, de onde nós viemos? Como que eu nasci? Então tem que se ensinar que a menina tem um órgão sexual e o menino tem um órgão sexual. O órgão sexual do menino, quando adulto, ele será introduzido dentro da sua esposa e as sementes que estão dentro do homem, do menino, vão ser colocados dentro do corpo da menina, que vai ser a sua esposa futuramente. Isso quando casados. Nunca se deve estimular, bem, pequenininho, olha, vai namorar aquela menina. Então, quem que é a tua menina? Minha namorada é fulana, meu namorado é fulano. Nada disso. Não se ensina isso para a criança da aliança. Eles vão saber e vão procurar quando eles já tiverem a oportunidade da sua adolescência começar o desenvolvimento sexual, a parte hormonal, que vai fazer isso espontaneamente. O homem vai procurar a sua mulher, uma namorada, que posteriormente uma noiva, posteriormente uma esposa, e saber como funciona o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Isso é ensinado na escola, mas não como ideologia de gênero, onde cada um vai escolher o seu sexo. Não. Menino é menino, menina é menina e ponto final. Foi assim que Deus nos fez. Homem e mulher os criou. É assim que a Bíblia fala, é assim que tem que ser ensinado dentro da nossa casa. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus e não o que o mundo ensina. Então, à medida que ganham compreensão do propósito de Deus, as crianças e os jovens irão se alegrar pelos dons sexuais que Deus lhes deu. E assim é que se faz então o relacionamento do casal, preparando o casamento, a diferenciação entre sexos. E a hora do namoro? À medida que os filhos chegam à adolescência, a adolescência começa hoje entre 8. Muitas meninas já começam o desenvolvimento da mama com 8 meses, com 8 anos. E isso hoje, infelizmente, já começa. Antigamente, isso era bem mais para frente. Uma vez que existe um ensino, um conhecimento muito maior da ciência dentro das famílias, e uma vez que se tem uma alimentação mais adequada, então se mudou um pouquinho a adolescência, fazendo mais cedo. Só que o que nós estamos vendo hoje é que essa adolescência tem se estendido demais. Às vezes até 30, 32 anos, eles querem continuar adolescente. Não é assim. Então, à medida que os filhos chegam à adolescência, devem ser ensinados sobre a beleza e as emoções do namoro. Ninguém deve pensar que só será adolescente normal se quiser namorar. Não tem isso. Nem todo adolescente pensa em namoro. Pensa, às vezes, mais para frente. Não são todos os adolescentes que sentem esse desejo de namoro, especialmente de uma maneira mais séria. A conversa entre moço e moça é importante. Nossa época de jovem tinha as brincadeiras dentro da sociedade presbiteriana. Então, brincadeiras de roda. E era gostoso. Os moços se relacionavam com as moças de uma forma gentil, cortês, e aprendíamos isso nessas brincadeiras. E ali também se desenvolvia, às vezes, namoro que resultavam depois em casamento. Mas quem eles escolhem para namorar? Isso é muito importante. Desde que o namoro possa levar ao casamento, os pais devem orientar os filhos e mostrar-lhes a diferença entre crer e não crer. Uma vez, vendo uma pregação do nosso pastor, reverendo Cícero, ele mostrou uma coisa muito importante que eu segui para educação dos meus filhos e quero repartir com vocês agora, e ele pode falar outro dia mais para a gente. Ele falou: um jovem e uma jovem devem se casar desde que os dois tenham a mesma fé, tenham o mesmo Deus. O mesmo Deus. Nós temos um Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que sai disso não pode ser bom para o casamento de um filho, de uma filha. Não pode. Então eles devem ter o mesmo Deus. É muito importante. Uma segunda coisa, eles devem amar-se uns aos outros. Um amor muito profundo entre um e o outro, de uma forma que um tenha o mesmo amor pelo outro como o outro pelo um. Brincando, mas é assim que nós vamos aprender. Nós temos que ter um respeito, um amor, uma cortesia e um amor realmente que eu quero para ele o melhor, quero para ela o melhor.
Eu me sacrifico por ela e ela se sacrifica por mim. Esse amor, ele é importante. Tenho para mim o mesmo amor com ela que para comigo. Porque se não tiver meio amor só de um lado, não entre nessa fria. Não entre. A terceira coisa, o homem deve gostar da família da mulher, deve amar a família da mulher como a mulher ama a sua família. E a mulher deve gostar da família do homem, ama a família do homem como o homem ama a sua família. Por isso que às vezes no casamento, logo no começo, existem muitos problemas. Ah, mas eu vou dar isso, você não quer, você deu isso para tua mãe, para o teu pai? Eu não quero, vou também fazer isso para minha mãe e para o meu pai. Não é assim. Tem que se discutir de uma forma útil e agradável, e os dois vão chegar a uma comunhão de pensamentos, de modo que um vai fazer a mesma coisa que o outro. E vão amar os seus velhos. Isso é muito importante. Quando a Bíblia fala, deixa o homem pai e mãe, não é para deixar o pai e a mãe. Pelo contrário, honra o pai e a mãe. É mandamento com promessa. Eles têm que levar a vida deles, independente do pai e da mãe. Tem que ter uma cumplicidade entre os dois, mas o amor tem que permanecer e cada um deles cuidar dos seus pais. Eu não estou pedindo isso por causa dos meus filhos em causa própria, mas tem que ser desse jeito. Às vezes a Cleusa brincava com a minha sogra e falava, mãe, isso. Ela falou, não faz mais que a sua obrigação. Você tem a obrigação de fazer isso para mim. Eu falei, tá certo, nada errado. Então é assim que nós devemos ter dentro da nossa casa também. Ensinar é preciso. Então não se casar com não crentes, isso é muito importante. Crente que nós dizemos é que aceite Cristo como único e exclusivo Salvador, Deus Pai, Deus Filho, Cristo e Deus Espírito Santo, que Deus colocou dentro de nós e que nos dá esse ensino maravilhoso da sua palavra para sabermos a sua lei e cultivarmos o amor. Ensinar é preciso. É a última parte. Os pais têm o dever de demonstrar e ensinar as instruções de Deus sobre o casamento da aliança, e a aliança que reflete e simboliza a aliança de Deus com o seu povo. É a mesma aliança que Deus fez com Abraão. Essa união, portanto, pode e deve produzir a maior alegria na vida do casal. Desse modo, irá cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Nós temos que ser exemplos. Nós não fomos colocados aqui à toa, não. Ninguém foi salvo também à toa, não. Nós fomos salvos com um propósito. E esse propósito Deus cobra da gente. Desse modo, iremos cumprir esse propósito de Deus para a humanidade. É o propósito do mandato social. Conclusão. A família é a unidade básica da sociedade, ordenada por Deus e como ele é uma unidade com o Pai e o Filho, com o Espírito e o Filho. O mandato social, então, de Deus, com todas as suas ramificações, não deve ser ignorado jamais. A obediência ao mandato social, ela produz satisfação, alegria e paz que somente Deus pode dar. São as coisas que Deus nos deu. Ele não prometeu, no mundo não tereis aflições. Ele falou que iríamos ter aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele deixaria conosco a paz. E essa paz que excede todo o entendimento nosso, essa paz é que nos dá a segurança quando exercemos os mandatos que Deus nos colocou aqui para exercermos. Aplicações. Por que o mandato social ele deve ser ensinado e obedecido? Pense em casa, nessa lição. Procura ver. Por que é importante a família ser unida? Por que é importante? Temos que dar exemplo. Por que é importante? Dentro de casa e fora de casa. Terceira coisa. Por que é importante os filhos presenciarem expressões de amor entre os seus pais? Se você não faz ainda, pratique.
a expressão de amor de marido e mulher. Na frente dos filhos, um beijo, um abraço, fala, meu filho, eu amo muito a sua mãe. Amo muito a sua mãe. Às vezes eu falo isso para os meus filhos. Filho, eu amo muito a sua mãe. Vou contar uma novidade para vocês. Amo muito ela. E ponto. É muito importante isso. Amém? Vamos aplicar. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, nós te louvamos, Pai Santo, porque o Senhor um dia nos chamou em Cristo Jesus e o Senhor nos criou em Cristo Jesus para sermos teus filhos e nos colocou aqui com um propósito, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, porque entendemos que o sexo dado ao homem e à mulher, eles foram destinados por Ti para cada uma pessoa, de cada casal, de cada família. E entendemos, ó Pai, que esse mandato que nós temos de cumprir o mandato social, nós temos que exercer com integridade, com inteligência, com amor, com aprendizado da Tua palavra, aplicação dela e ensinar aos nossos filhos e à sociedade onde vivemos também, para que sejamos aptos a cumprir aquilo que os homens podem ver e dizer, este é uma pessoa que realmente vive o mandato social. Nós temos que ser assim. Pai Santo, cuide de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, aqueles que estão casados, aqueles que estão passando problemas, enfermidades, até luto, Pai. O Senhor cuide, mostrando que o sentido da vida em cada momento, mas em cada momento o mandato social ele tem que ser cumprido, porque a vida é um começo, meio e fim. E nós amamos o Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos coloca esse entendimento nos nossos corações. Que saibamos ensinar nossos filhos, nossos netos, para que eles também tenham uma vida do mesma forma, com mandato social dentro de si, que eles saibam viver dentro da sociedade, dentro da igreja e dentro do lar. Por Cristo Jesus, nós te adoramos e te agradecemos, em nome dele que oramos. Amém.